O brasileiro lê em média pouco mais de 2 livros por ano. Recentemente, algumas autoras parecem desafiar essa estatística. Hoje eu recebo a mulher mais lida do Brasil. É impossível não ser fisgado por Tudo é Rio, a obra mais conhecida dela, e a escritora não sossega, produziu várias outras e está na praça o mais recente, imperdível, Véspera. Seja bem-vinda, Carla Madeira. Muito bom estar aqui. Você conseguiu ser lida num país que lê tão pouco? Você vai entregar o ouro? Ou foi por acaso? Não, acho que não por acaso, mas inesperado, assim. Então não tinha nenhuma pretensão, nenhuma expectativa de que fosse acontecer o que aconteceu depois. Aliás, isso é um aprendizado que eu tenho, porque eu acho que é o processo criativo que tem que ser incrível, porque o que vem depois você nunca sabe. Você não tem como controlar. E Tudo é Rio, salvo engano, é um texto que você já tinha, que ficou parado por quanto tempo? E depois você retomou? Ficou parado 14 anos. 14 anos. Na verdade, eu comecei a história de outro lugar. É até uma personagem que tem no livro, que é a Francisca. E a história começava com a história dela, que era uma pessoa que vive com 3 meninas e a mãe das meninas morre no parto e ela cria essas meninas, trabalha na casa e tal. E a história começou ali e eu abri uma segunda parte no livro com a história de Lucy, porque eu pretendia cruzar essas histórias depois. Sem saber se elas iriam se... Sem saber. E aí, quando escrevi a cena central do livro, que é a violência do Venâncio com a mulher e com o filho, eu não sabia sair daquela situação. Eu fiquei completamente sem recursos mesmo, assim, larguei o livro, de vez em quando anotava uma situação, de vez em quando me via pensando naquilo. Foi um período em que eu tive meus 2 filhos, né? Sim. Mas aí, depois desse processo, eu comecei a voltar, assim, senti vontade de reler aquele texto e eliminei tudo que veio antes, comecei por aquele lugar que tinha me perturbado, né? Sim. E volto, tem até um ritual no livro muito claro, que é um capítulo com uma palavra só, né? Que é dor, que é o meu retorno, ali que eu retornei. Como reconhecer a dor? Pois é, a dor é uma coisa tão no corpo, né, Marcelo? Acho que a dor é uma coisa tão no corpo, assim, o corpo, ele coloca essa dor, assim... Para te avisar. Ele coloca essa dor e a gente não escapa, né? Toda emoção é no corpo, né? A gente depois, na dimensão do simbólico, da linguagem, a gente tenta encaminhar essa dor com mais ou menos níveis de consciência, né? Mas o corpo, ele não... Com ele não tem quer negociação. Saber, ele não quer saber. O Chico deve estar com 40 e quê? Epa, para aí. Mais? Não, 40 e nada. Ih, rapaz. É isso. Você, eu sei que tem 2 documentos, né? Com idade diferente. Escuta aí, tu tem mais de 50, não? Também não. Tu tem menos de 40? Tem menos de 40. Não, tem 40 certinho. Tá. 40 e pouco, né? Não, 40. Não passa disso. Não passo mesmo. Eu espero passar Não um sei. dia, né? Eu vou dizer uma coisa importante. Como passa isso? Se cachaça matar, eu tava morto há tantos anos. E eu sempre tenho curiosidade, quando eu vejo uma autora como você, que traz histórias de uma forma abundante, são histórias vividas ou ouvidas? Você fica ouvindo essas histórias? Eu acho que tem a ver não com uma memória de fatos, mas tem a ver com coisas que vão te afetando ao longo da vida, às vezes com maior ou menor nível de lembrança, de memória, de consciência,
aquele afeto fica ali e você pode construir um fato a partir daquele E afeto. você vai anotando isso, não? Eu não sou uma autora de composição, assim, eu não faço um caderno com as personagens, as personas e escrevo a cidade, só depois Faz a escrevo a estrutura. história. Não, eu não faço isso. Eu achava que você fazia. Não faço. Tudo é Rio, eu não fiz e escrevi o livro do jeito que você lê. Quando voltei ao livro, escrevi em 8 meses, na ordem que você lê. Aquilo não é uma arquitetura posterior. Eu tenho achado uma comparação que tem me interessado muito, que é... Bom, eu sou uma autora, já que eu não sou uma autora de composição, eu sou uma autora de improviso. E me incomodava dizer isso, porque eu falava, gente, porque improviso carrega uma ideia de despreparo, né? Eu improvisei porque eu não estava muito preparado. Aí eu me lembrei da ideia de improviso na música, que tem a ver com você improvisar, mas tendo um território muito claro. Claro. Né? Você conhece muito o seu instrumento ali. Você conhece tanto que você pode deixar ficar livre. Exato. Você sabe onde você pode ir, onde você não pode ir, e você fica livre ali naquelas possibilidades, conhecendo alguns limites ali. Né? E eu percebo que é uma temática, a gente está falando de erotismo num grau muito alto e, ao mesmo tempo, é um erotismo feminino. Né? Um homem não consegue descrever aquilo. Por quê? Bom, assim, algumas pessoas já me perguntaram por que que eu consegui, ou por que eu tive coragem de falar abertamente da sexualidade ali. Primeiro porque era uma prostituta, então eu cabia ali, né? Era uma coisa que cabia na construção daquela história. Né? Eu não sei se um homem não poderia fazer, talvez não fizesse da forma como eu fiz. Você acha que não? O homem usa palavras que talvez tirem um pouco do que você está falando, dessa proximidade com o erotismo. Você não acha? Talvez essa proximidade venha mais do fato de que eu não deixei que Lucy fosse só isso. Isso. Eu dei a ela outras camadas. Sim. Né? Uma camada Lucy, a prostituta, que ela enlouquecia a cidade inteira, menos o cara que ela queria. Não posso contar mais, porque as pessoas precisam entrar nesse livro, né? Traz logo esse rosé com esse licor de amora. Nossas línguas namoram e o jambo treme. Me beija, seu balanço me suspende. Tô derretendo, ai, ai, na sua frente. A beleza de um livro é quando, mesmo você sabendo a história, é uma prostituta, é uma coisa, né? Você quer atravessar a história, não é isso? Porque eu acho que assim, a história, eu acho até que ela não tem... É uma história que a gente já ouviu. Sim. Né? Assim, outras vezes. Eu acho que é o fato de não contar essa história de uma forma maniqueísta. Tentar entender que todas as pessoas envolvidas ali, elas têm suas potências de bem e de mal, de fazer coisas legais e coisas não tão legais, e não reduzir aquelas personagens a um julgamento ou a um elemento isolado. Então, a Lucy tem suas camadas, o Venâncio tem suas camadas, a Dalva, todos são capazes de coisas legais e coisas péssimas. Sim. Né? Então, eu acho que é mais isso que gera uma proximidade desse universo do livro. Mas, sabe? ao mesmo tempo, é quase que o oposto do que a gente está vivendo no Brasil. Você não acha? Ou no mundo, que tem sempre o bom e o mal. Véspera fala muito isso muito claramente, né? Só Deus pode separar as coisas, né? Fazer a noite, a luz e a escuridão, né? Os homens, nós estamos misturados. Claro. Né? Assim, essas potências de bem e de mal estão em todos. Então, aquele que se diz capaz, eu sou o bem, e por isso posso eliminar o outro, que é o mal, essa pessoa... Essa pessoa aí é suspeita, né?
A Flor de Lis era um exemplo a ser contemplado, um exemplo a ser seguido. Flor de Lis, pra mim, foi a mulher que me salvou. Uma mulher tira crianças da rua e vira supermãe. Ela era vista realmente como uma boa esposa. A deputada foi por muito tempo considerada um modelo de amor. Mas os depoimentos mostram uma realidade muito diferente disso. Você tem uma trajetória para virar escritora igualmente sui generis. Começa matemática, depois jornalismo, né? Publicidade, não é isso? Agência de publicidade. E começa a escrever o primeiro livro com 50 anos. É publicado o primeiro livro? É, 2014, né? Nós estamos aí 8 anos depois, 50 anos. Você recomenda essa trajetória para quem quiser virar escritor profissional? Então, assim, até antes da matemática, acho que tem uma questão importante, que inclusive foi definitiva, assim, para eu decidir sair da matemática, que foi, eu com 9, 10 anos, eu ganhei um violão, estudei música, e passei dos 10 anos aos 20 e poucos anos, tocando, tendo banda, cantando, compondo, pintando. Eu gosto muito de arte e, assim, não sei estar no mundo de outro jeito. E a publicidade, Marcelo, ela permite você exercitar essas linguagens artísticas todas. Lógico. Né? Você faz filme, você faz música, você mexe com fotografia, você mexe com arte, você com gente, com redação, você mexe com evento, com performance, você mexe com tanto de coisa. Então, para mim, foi, assim, incrível. A minha agência chama Lápis Raro. Ela tem 35 anos e é uma agência muito bem posicionada. E a publicitária ajuda a escritora? Eu acho que muitos traços que eu tenho como escritora vieram da minha prática com a redação publicitária. Que resolver ali, frases curtas, uma preocupação com a qualidade das palavras, um garimpo muito forte assim na escrita, né? E eu acho que a publicidade dá isso, você contar histórias com muito foco, porque não tem, você tem que contar em 30 segundos, em 1 minuto, não dá para ficar enrolando. Não tem tempo a perder. Então eu acho que assim, eu não consigo como escritora ficar muito tempo descrevendo uma coisa, sabe? Eu sou muito sintética, você vai direto na veia e de coisas muito fortes, né, garota? É isso daqui que a gente está falando e que eu espero que as pessoas estejam, assim, curiosas para mergulhar nesse seu universo. Uma vez na eternidade, meu sofrimento não tem fim. O que será que os seus leitores estão pensando na nossa conversa? Olha aqui. Paula, gente do céu, o que é a escrita de Carla Madeira? Comecei a ler por curiosidade e mexeu muito com as minhas emoções. Senti muito lendo Tudo é Rio e Véspera, com certeza se tornou um dos meus preferidos. Você recebe muito esse tipo de comentário assim? Comecei ali, estou achando um negocinho aqui bom para ler esse negócio aqui da prostituta, pum, de repente. Você sabe que uma coisa que eu escuto muito o quanto Tudo é Rio mexe com o corpo. Eu não estou falando só da questão da sexualidade, porque essa é óbvia, mas eu estou falando assim, as pessoas precisam muito da metáfora do corpo para falar de Tudo é Rio. Nossa, foi um soco no estômago. Nossa, eu chorei. Nossa, então assim, é sempre muito assim dizendo de não ter ficado distante emocionalmente do livro, sabe? De não ter sido uma coisa aqui só mental. Eu vou te dar um exemplo. Eu, há um tempo atrás, eu fui muito tempo, eu fui em 2 presídios com Tudo é Rio. Eu fiquei impressionada como que a questão de Lucia não virou a questão. Não virou a questão. E eu perguntei para eles o que o livro tinha dado para eles. Se tinha feito alguma diferença ler aquele livro, não tinha feito. E aí eu ouvi uma das coisas mais legais, assim, as coisas mais legais eu ouvi lá. Primeiro, um preso virou e falou assim, só de ver o nome deste livro,
eu fico pensando que o que eu estou vivendo vai passar. Eu já achei super bacana. Aí depois um outro preso falou assim, depois que eu li Tudo é Rio, eu parei de odiar. Olha. Então, assim, mexeu num lugar de perceber que essa coisa não é o bem e o mal separados, né? Não é o bem e o mal separados, é um lidar com essas potências e os pactos civilizatórios que vão ajudando a gente a... Você mexeu com forças aí. Não, aquela coisa, né? E eu entrei e comecei a cantar. Na hora que eu abri a boca para cantar, essa voz esquisita, um cara, ele ficou louco, ele começou a gritar assim, bicha, bicha, para mim. Eu fiquei nervoso, eu disse, o que eu vou fazer, né? Porque ele vai continuar gritando, né? E você descreve o ato de escrever de uma forma que também tem a ver com o corpo. Você fala que você se sente nua, não é isso? Você já se acostumou com isso? Você solitariamente publica um livro, é o seu livro. É o seu né? livro. Então, assim... E daqui a pouco todo mundo vai saber. É essa nudez nesse sentido, assim, de não tem como esconder aquilo. Não tem. Né? Está ali, para o bem e para o mal, a sua... claro que é o seu eu lírico, né? Não é você, não é a minha opinião, claro. não é isso, né? Tem ali toda uma outra pessoa, uma outra instância ali, né? Mas é uma boa parte da sua alma. Mas né? Véspera terminava assim, imaginar, depois isso não foi para a publicação final, mas a última frase de Véspera era: imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. Para mim, isso faz sentido. Total. Né? Não sei em que ponto meu escudo quebrou. A gente é vulnerável debaixo dessa pele e osso. Difícil acreditar quando se sabe que o remédio é placebo. Olha só, ter contato com a violência na ficção ajuda a encarar melhor e transformar a realidade violenta do Brasil. No próximo bloco eu vou saber esta e outras da escritora best-seller, da minha convidada, Carla Madeira. Até loguinho. O poeta Antônio Risério não acredita nesse negócio de violência desumana. Ele escreve: humana é a sala de tortura, a navalha, a metralha no gueto, a pele esfolada no porão. Humana, humaníssima, a escravidão. A obra da minha convidada, a escritora Carla Madeira, tem personagens com o bom e o ruim das pessoas. Mas, Carla, a minha impressão é de que os malvados lá no seu texto, a maioria deles, são do sexo masculino. Confere, não? Também, mas não só. Assim, eu acho que, por exemplo, em Tudo é Rio, a gente tem a maldade, ela aparece em atos, né? Eu acho que ela aparece em Lucia, eu acho que ela aparece em Dalva. Essa violência exposta, né, que é a de Venâncio, que é brutal, realmente ele é o homem que faz aquilo ali, né? Em Véspera a gente tem os homens legais e os homens atravessados por uma fragilidade que se torna violenta. A violência tem a ver com insegurança masculina? A violência que o homem não consegue conter? Eu acho que a violência de gênero tem a ver com essa história de que o gozo está para o homem e o sacrifício está para a mulher. Você cutucou meu coração com a vara curta do amor. Depois acenou e me deixou curtindo essa imensa dor. O homem, ele acha que ele tem direito ao gozo.
Então eu vou lá e se eu quero uma coisa e você não quer me dar, eu tomo. Eu dou a porrada que for, eu estupro, eu faço, né, assim. Estou falando genericamente. Claro, né? claro. Estou falando, aliás, esse pensamento né, assim, ele é radical aqui só para ilustrar. Não, né? mas Porque eu acho que não é isso. Ele né? é pedagógico. Fale agora da mulher. E a mulher, com esse ponto de vista sacrificial, esse valor do sofrimento, esse valor do sacrifício, esse ter que dar conta de tudo, essa dinâmica, eu acho que ela produz essa violência. Ela é sexual, né? Esse símbolo que você descreveu agora, né? Ampliando, naturalmente, essa ideia de gozo para além da sexualidade. O direito de... o direito ao prazer. O direito que as coisas sejam do meu jeito, o direito de estar satisfeito, de não ser frustrado. E a mulher ali naquele lugar de dar o espaço para o outro, empresta o corpo para o outro, né? Assim, e aí vai... Serve, né? Aceita, e como tem que ser compreensiva. Carla, como reverter isso? Esse diagnóstico seu é muito preciso. Eu acho que a gente reverte isso pensando um pouco que a energia do feminino e do masculino são duas energias muito preciosas. E todo mundo precisa das duas. A energia feminina como um simbólico de uma coisa que não consegue nomear, que não consegue definir tudo, que vive com o incerto, que inclui não ter certeza, uma subjetividade maior. E a energia masculina ligada ao ser capaz de nomear, de objetivar. São duas energias importantes que precisam estar em todo homem, em toda mulher. Claro. A primeira linha do seu livro mais recente, O Véspera, é uma pergunta. Como chegamos ao extremo? Me responda. Como chegamos, por exemplo, ao extremo político que nós estamos vivendo? Então, eu acho que tem a ver com o desejo de controle, né? Controle do corpo do outro, controle das escolhas do outro, controle de como uma pessoa tem que ser para que ela seja o que eu acho que é bom para a humanidade. Então, assim, essa quantidade de interferências e de intolerância com o outro, eu acho que é a base da gente brigar tanto, da gente se desrespeitar tanto e da gente estar vivendo. É a chave para a gente desarmar essa maluquice que a gente está vivendo, porque é curioso o que você está falando, que controle, você falou controle várias vezes, né? É quase que também a saída de quem acha que o outro está cometendo crimes, então eu vou controlar as redes sociais, eu vou controlar as fake news. De todos os lados, tem um desejo de controle como solução. Eu acho assim que é óbvio que a gente tem que ter pactos civilizatórios. Combinados, tem coisas que não dá mesmo. Claro. Né? Tem coisas que não podem acontecer e a gente precisa ter uma energia que diz, isso não pode acontecer. Aqui você precisa cometeu mesmo um crime. Ter limite, precisa nomear muitas coisas. Ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que existe o indivíduo e existem escolhas que são do indivíduo. Tem a ver com esse controlar o corpo, com controlar a história, com controlar o poder, com o descontrole da ambição. O pessoal está bem descontrolado. Bem descontrolado com o poder. Com este samba, eu não vou tomar poder.
este samba. Uma revolução não vou fazer, nem com milhares de sambas eu faria você voltar pra mim. Mas se você vier, eu puder, e se der, vou cantá-lo mesmo assim. A André Del Fuego, que é uma escritora que esteve aqui, escreveu um livro sobre uma pediatra que não gosta de criança. Eu li. É muito bom. Maravilhoso. E aí você escreve um livro com uma mãe que manda o filho descer do carro. Que recado é esse que vocês estão nos dando? Assim, trazendo uma mulher mais de verdade para a gente encarar? Eu acho que não existe uma mãe que não tenha passado por uma situação limite de irritação e de cansaço que ficou ali no fio da navalha, do tris. Sim. De poder ter um ato extremo. Extremo e não aceito, porque mãe, né, essa romantização desse lugar que eu acho que o recado é esse. Assim, a gente precisa desromantizar esse lugar, entender o quanto ele tem coisas maravilhosas, o quanto ele tem coisas dificílimas e o quanto ele tem coisas que podem ser alteradas, que precisam ser alteradas. Quer dizer que não tenha coisas maravilhosas na maternidade. Lógico. Então, como que a gente olha para essa sobrecarga e olha para isso e começa a entender o que é uma coisa que não precisa estar ali, que não faz parte da condição de ser mãe ou da situação de ser mãe, ter esse pacote inteiro, entendeu? Você tem coisas que... Sim, um sacrifício, né? Olha lá a visão sacrificial. Olha aí o sacrifício chegando. Você se lembra de algum momento que você chegou nesse tris aí, nesse limite? Não tão radical quanto Vedina, né? De largar a criança no meio da rua, mas de pegar e falar, para com isso. Eu já avisei. Eu acho que isso sim, assim, ai, sabe? Ou de falar assim, sei lá, viver situações que você fala, peraí, assim, que bom que eu vou ali trabalhar, ou que eu vou sair, ou que eu sei que eu não... Que eu não vou olhar para sua cara. Que eu não vou estar mais aqui nesse lugar de mãe, que eu vou viver outra coisa. Hey, your mommy's big girl. You're my big girl. She's driving me crazy. What were your daughters like when they were little? I can't remember much, actually. Véspera trata de irmãos Caim e Abel. Que maldade que você foi fazer com esses nominhos, né? Eles nasceram com a sina do ódio. Você acha que a gente já nasce com destino assim pré-determinado? Não acho que eles nascem com isso, mas é difícil escapar de um nome. É difícil escapar da palavra. A gente é um pouco do que a gente ouve sobre a gente. A gente é um pouco do que dizem que a gente é. Sim. E a gente vai se constituindo a partir dessas palavras, né? Então, não é que nasceram assim, mas o peso simbólico do nome, entendido como a palavra que eu entrego, como a palavra que te define, ele é muito grande. É o que você vai comprando sobre você. Né? Você vai acreditando. Você vai acreditando e daqui a pouco você vira aquilo. Te enganam direitinho. Te enganam direitinho. Você vira aquilo. E até você se engana, é isso? Total. E como que se livra disso depois? Eu acho que é isso, outras palavras, deixando outras palavras virem. Né? Falando outras palavras, deixando outras palavras virem, se autoconhecendo, conhecendo outras histórias. Aí você vai saindo dessa... A Véspera tem uma coisa que fala nisso, a palavra é dado ser poema ou cativeiro. Né? É isso.
Por isso as famílias são tão importantes, porque é ali que você ouve as primeiras palavras, os pactos civilizatórios se fazem ali. Quem você é, me diga. Me fale sobre a sua estrada. Me conte sobre a sua vida. O pastor Henrique Vieira, que esteve aqui, disse que todos nós temos um fascista dentro de nós. Você já identificou um fascista dentro de você? Eu estou preferindo não usar essa palavra, porque eu acho que essa palavra hoje, nesse momento do Brasil, ela está carregada com uma coisa com a qual eu não me identifico de jeito nenhum. Ela está direcionada a alguém que pratica. Ela está contaminada de uma referência, assim, horrorosa. Quer dizer, não tem jeito dessa palavra não estar contaminada com referências horrorosas, né? Mas eu identifico, assim, muitas vezes eu transitando em lugares autoritários, assim. Eu acho que a gente fica meio no risco de, não, a verdade é essa, esse meu ponto de vista, que, sabe? Eu acho que às vezes a gente... A gente vai no automático, às vezes, nesse modo de que vai ser do jeito que eu quero. Talvez. A gente faz muita coisa no automático, né? Tem um sinal que a gente pode ouvir? Fala, cara, passei. Uma boa maneira de se perceber tem a ver com ouvir, né? Difícil, né? Pode ajudar. É difícil ouvir, né? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa pra não parecer que eu sou autoritária? Apesar de eu não concordar com nada que você vai falar, já vou logo te avisando? Que Brasil nos espera em 2023? 2023 eu espero que ganhe uma visão social, uma visão humana, uma visão atenta à educação, atenta à cultura. Eu espero isso, eu desejo profundamente isso, né? Mas eu sei que vai ser difícil, porque está muito destrutivo tudo isso que a gente está vivendo, né? E como conviver com quem a gente não gosta ou com quem a gente discorda? Porque existe um desejo de que o outro não exista, né? Que é terrível, né? Um país como o Brasil, com tanta gente diversa, como querer que todo mundo seja do mesmo jeito? Não dá para todo mundo ser do mesmo jeito, e nem esse é o querer. Né? Eu acho que não é esse o querer. Mas tem coisas que não são negociáveis. Quais? Seu direito à sua sexualidade, não importa, sabe? Não importa qual seja, é inegociável. Seu direito à sua fé, à sua crença, isso é uma coisa individual, isso não é... O Estado não tem que interferir nisso, o governo não tem que interferir nisso, sabe? Isso é um direito seu. A sua obrigação de entender que se o país está ruim para tanta gente, isso tem que ser motivo de ação concreta para mudar. Então, assim, essas questões são inegociáveis. Como é que a gente pode achar que está tudo bem com 33 milhões de pessoas passando fome? E isso é inaceitável, sabe? Isso não está na ordem do sabe? Isso é inaceitável. Então, assim, eu acho que tem coisas que são inaceitáveis e para mim, elas, seja lá o que for, essas coisas precisam ser respeitadas, ser negociável. Sabe? Isso não pode ser relativizado. Tá claro, escritora. No próximo bloco eu vou fuxicar a vida da escritora mais lida do Brasil, talvez a maior de Minas Gerais. Até loguinho.
Um matemático erudito, fala 5 idiomas, se casa com uma mulher 22 anos mais jovem, muito inteligente, mesmo sem ter terminado a escola. Da união, nascem 6 filhos com diferentes profissões ali ao redor da matemática. Parece enredo de livro, mas é a história da minha convidada, Carla Madeira. Eu estou falando dos pais dela, Ulisses e Irlanda. Quem é essa dupla? Então, é uma sorte que eu tive de nascer nessa família, assim, porque meu pai era esse sujeito muito bem formado, assim, do ponto de vista de conhecimento e uma pessoa muito moderna, assim, apesar de ter sido religioso. A gente admirava, sabe, assim, é uma coisa legal de você admirar seu pai, assim. E matemática na minha casa era uma coisa muito legal, muito divertida. Meu pai dava problemas pra gente, a gente resolvia, a gente gostava. Todos tínhamos muita facilidade. Então eu fui para matemática, assim, gostando da ideia, e era boa, assim, tinha facilidade, fui boa aluna em matemática. E fui ficando tão triste. Porque eu passava o dia naquela realidade paralela da matemática, terminava ali. 2 mais 2 era 4. Era né? 4, não tinha subjetividade. Sabe, o dia terminava ali e não tinha assunto, né? E as questões todas, né? Dentro ali, vivendo no desamparo, né? Porque Freud diz que entre a angústia e a capacidade de encaminhar essa angústia na dimensão simbólica da linguagem, né? A gente vive um momento ali de desamparo. Então eu estava desamparada. Você só estava ali, naquele momento. E quando que você falou, não, eu sei por onde que eu vou jogar isso? Aí eu cheguei em casa um dia, estava sentindo falta da música, de tudo, sabia que a área de comunicação, que hoje tem um valor muito diferente do que tinha na época, hoje se percebe. Hoje, inclusive, que se cruza com a matemática, né? Demais, nossa, o mundo digital, isso está, né? Assim. Mas na época não, Mas você na estava época saindo não, de uma meu pai área... nem entendia direito de fazer comunicação. Quem faz comunicação faz o quê, faz né? O quê? Faz trabalha? o quê? Alguém paga alguém o sobrevive salário com dessa galera? isso? Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E eu vivi uma situação muito interessante com meu pai, porque eu tinha uma troca com ele muito interessante, assim, porque ele gostava, ele me via como essa filha que gostava de arte, que gostava de... Então ele gostava de conversar comigo nesse lugar. No final da vida, ele começou a esquecer, né, a demenciar. E eu fiquei, assim, muito triste com aquilo, porque eu perdi o jeito de conversar com ele. O papai tinha uma relação com o francês igual com o português, lia francês, assim, com muita facilidade. Ele estava relendo Os Miseráveis em francês quando ele começou esse processo de esquecer. Eu passava na casa dele, ele estava sempre agarrado ali no mesmo lugar. Então, eu fui a um sebo e consegui achar uma versão dos Miseráveis em português, porque eu não leio francês. E aí eu comecei a ler para ele. E isso foi super bonito, assim, porque foi um reencontro. Então, mesmo na hora que ele parou de falar, na hora que ele parou de se expressar, eu chegava lá e ele já... Era a hora o olho da acendia, série, dele ver a série no Netflix. E eu interpretava, eu adorava fazer aquilo. Quanto tempo durou isso? Isso deve ter durado talvez uns 8 meses ali, sabe? Porque é uma obra extensa, né? E eu não concluí. Mas eu me lembro que ele já estava muitos dias sem falar. E ele estava no hospital esse dia. A gente não tinha muita certeza que ele estava ouvindo a gente. Aí eu estava lendo, e aí eu estava lá lendo e passei pela palavra genuflexório. Eu virei para ele e falei, pai, genuflexório é aquele negócio que a gente ajoelha. Ele fez assim. Então ele respondeu assim, ele fez o contato na hora.
sabe? A minha pergunta foi espontânea, porque estava ali com ele, o Eugênio, eu falei, perguntei. Ele estava ligado. E ele fez assim, sabe? Então foi uma experiência super bonita, né? Que lindo. Who are you, exactly? What about me, Dad? Who exactly am I? E a sua mãe me parece assim uma pessoa solar, né? Uma pessoa espontânea, tal. Solar do fazer com as mãos. Uma pessoa que estudou pouco, mas que tinha uma sensibilidade artística, uma poesia, um encantamento com a vida, que era uma coisa muito impressionante, sabe? Eu perdi minha mãe tem 5 meses, assim, está muito recente, mas antes dela morrer eu vi uma coisa com ela que ilustra isso inacreditável. Ela estava na minha casa muito exausta, porque ela estava fazendo uma quimioterapia, ela teve uma doença muito rara, e ela chegou em casa, na minha casa, estava exausta, porque estava um tal de ir para o hospital, sair do hospital, e quando ela chegou lá em casa, a gente achando que ela ia passar um dia tranquilo, um domingo legal, estava escurecendo, ela teve uma febre. E aí falaram, você tem que levá-la para o hospital. E estava de noite, eu tive que acordá-la, bota a roupa, vamos para o hospital, enfrentar aquele perrengue de entrar no hospital. No meio do caminho, com tudo aquilo, eu saindo de casa, minha casa tem um jardim assim, tinha plantado ela tinha plantado umas ervas, um pé de alecrim. Pois ela saindo ali com todo aquele perrengue, com toda aquela dificuldade de andar, de tudo, ela para diante do pé de alecrim e fala, gente, mas que maravilha que está isso aqui cresceu tanto. Sabe essa capacidade de ver poesia? Ter contato, né? Ter contato com a... De ver beleza nas coisas, né? Assim, então, ela foi muito esse contraponto, assim, de... Que mistura boa, hein? Foi bom. Mistura ótima. Eu tive muita sorte, eu sou bem privilegiada nesse ponto. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. É muito precioso, né? Esse país, esse lugar do país onde a história passa sempre, né? Minas Gerais, não é? Minas tem uma sonoridade muito bonita, assim, no falar mesmo, na linguagem. Assim, quem conhece Minas no interior e tal, lógico que essa coisa do urbano vai eliminando um pouco essa música, né? Sim. Mas isso é uma coisa que me interessa muito na minha literatura, assim. Eu acho que eu tenho isso da minha infância, da minha vivência, das minhas viagens de adolescente, desse ouvir esse falar do mineiro, que ele tem uma sabedoria, assim, muito do cotidiano. Você sabe que tem um caso, uma vez eu fui para uma cachoeira na Serra do Cipó, ali perto de Belo Horizonte, né? E a gente estava de carro, assim, numa trilha, num caminho, aí vimos uma casinha de uma pessoa bem nativa, assim, ali da serra. E paramos e perguntamos, como chega na cachoeira tal? Ele virou e falou assim, olha, você vai indo até onde o carro for. A gente, né? Opa! E a gente foi, e assim, cara, não teve erro. Foi de uma precisão, mas assim, você vai indo até onde o carro for. Até onde o carro for. Ali você parou, sabe? Então, essa linguagem, ela me encanta, assim, porque... É uma coisa que diz muito sem dizer, né? Eu acho que isso tem muito a ver com os mineiros, né? Ô, bom, e aí, pai? Oi, sou seu pai não, meu filho. Nem eu sou seu filho, pai. Você é de onde? Sou da Bahia. É verdade que vocês tudo lutam capoeira? E você só come pão de queijo, desgraça? Mas pão de queijo é muito melhor que acarajé. Pelo menos aqui tem praia. Uai, Guarapari é o quê? Eu acho que você não é Bahia, não. O seu texto, ele tem um ritmo, ele tem um flerte com a poesia. Você é uma poeta enrustida? O que está faltando para você se atirar na poesia? E eu escrevi um texto que se chama Fragmentos do que não se pode ter por inteiro, que é um texto meio poético, meio...
E nesse texto tem um pedaço lá que fala sobre o ritmo, sobre a métrica. O quanto que, para mim, escrever é ritmo e métrica, e o quanto, às vezes, ritmo e métrica me aprisiona durante a escrita. Então, o quanto é preciso, às vezes, ter um repinique na situação... Para cortar. Para cortar e você se libertar daquele ritmo que está te oprimindo ali na feitura do texto. Eu acho que isso vem da música, eu acho que isso vem da matemática, eu acho que isso vem da poesia, né, do desejo da poesia. Mas eu posso formular uma outra hipótese aqui? Pode. Não. Será que quando a poesia te leva para uma situação de descontrole, você não quer que isso aconteça? Ela é que vai levar a história? Talvez eu tenha alguma dificuldade com um nível máximo de subjetividade que pertence à poesia. A poesia, você não precisa entender, sabe? Ela não precisa ter... E eu sou lógica demais para não precisar entender nada, não precisa entender nada. Você tem 3 livros, assim, em sequência, você também queira que eles se transformem, por exemplo, em cinema ou audiovisual. Você está cuidando disso? Tô. Os direitos de Tudo é Rio e de Véspera já estão com a Boutique, né, que é uma produtora. Véspera será uma série e Tudo é Rio um filme. É isso que está desenhado até agora. E você vai se meter nos 2? Olha, eu estou à disposição deles, se eles quiserem que eu faça workshops sobre o livro, sobre os personagens, sobre coisas que eu já imaginei, etc. Mas eu tenho uma profunda compreensão que um filme é outra obra. Você tem que abrir mão desse... É outro suporte. Mas eu estou muito interessada em ter uma troca com eles. Sim. Na medida em que eu acho que eles também estão. Eu acho que eles sim, né? E trocar um pouco sobre como eu vejo, mais do que sobre, não mais, mas tanto quanto sobre o livro e aquelas personagens e coisas que eu imaginei sobre eles que eu não levei para o livro, mas também a quantidade de escuta que eu venho fazendo sobre os meus livros, porque os clubes de leitura estão bombando e eu tenho feito muitos clubes de leitura. Como que você ouve? Você tem uma metodologia para receber todas essas... Não, os próprios clubes de leitura, cada um tem as sua dinâmicas. Forma, sua metodologia. Sua metodologia. E aí eu topo todas, assim. Eu acho que é uma delícia ouvir. Por que é importante para você? Porque eu acho que o livro é sempre reescrito no leitor. Sabe? O leitor vira outro livro, às vezes, né? E assim, é impressionante como que o que um adora é o que o outro não gosta, como que o que um fala, nossa, aquela cena, o outro fala, eu não me lembro dessa cena. Então, assim, essa riqueza, eu acho uma delícia. O leitor tem autoridade para mudar tudo que você escreveu? Do ponto de vista da interpretação dele? Da interpretação dele. Eu acho que se ele viu dessa forma... É dele, né? Tem alguém que viu, se viu, né? Já era, O que nós vamos né? fazer com isso? Que bom que veja. Você já foi, assim, surpreendida? Já fui. E eu já fui surpreendida num grau por quem não viu. E contou. Uma coisa explícita que está contada. O que, por exemplo? Eu não vou te contar porque é spoiler. Não. Porque é spoiler. É spoiler. Porque é uma coisa da natureza da mordida, que tem gente... Que viu uma cena... Que está escrito, Marcelo, mas por uma questão de negação. Porque é um assunto tão tabu. Não vê. Gente que me para no supermercado e fala assim, aquele livro, lá naquela parte, assim, era aquilo? Será que era aquilo? Eu falo, era exatamente aquilo, está dito. Nunca pensei.
E eu falo assim, pessoas que são leitores que falam, não é possível. Aí eu falo assim, vão ler esse pedacinho aqui de novo comigo. Aí lê, a pessoa fala, choquei, como que eu não vi? Está escrito. Como que você quer ser lembrada, Carla Madeira? Nossa, que muito difícil. Ai, vai mudar, né? Depende da rodinha, né? Você não acha? Cada rodinha vai estar falando, ih, olha lá. Lá nos meus filhos eu quero ser lembrada. Nossa, mamãe foi tão bacana. Eu prometi para eles, quando eu terminei um dos meus livros, eu prometi voltar a comprar pasta de dente e comida, né? Porque eles dão conta, assim, às vezes estou lá almoçando e vou sumindo, eles falam, mãe, volta, volta. Mas, eu não sei, eu acho que eu gostaria do ponto de vista da literatura, de ser lembrada como uma escritora que escreveu livros que fez sentido para muitas pessoas, que foi bom ler, que foi uma experiência boa, que foi... Na literatura é um pouco isso, assim. Ô, Carla Madeira, o que é a vida? Eu acho que é esse corpo tentando ter bons encontros, tentando alguma linguagem que faça sentido para essa temporada que a gente passa aqui, né? E se morrer for morrer mesmo, né? E se na hora que a gente morre acaba, né? E se não acaba? E isso tudo aí. Então, acho que viver é essa experiência que a gente sabe que começa, a gente sabe que acaba, e entre uma coisa e outra a gente vai tentando dar para esse corpo boas experiências, bons encontros e algum sentido, se for possível. Eu tenho que te pedir um negócio, assim, importantíssimo, um autógrafo. Eba. Lá em casa eu tenho uma mulher que é muito sua fã, leitora. Ela leu os dois? Ela lê tudo, ela lê até o que você não escreve. O livro é o livro que ela está lendo. Até o marcador. Ela é a atriz Bel Kovarik. E eu me sinto privilegiado, sabe por quê? É como se eu lesse 2 vezes o livro, porque eu ouço primeiro o livro por ela. Ela me conta o livro. Ela dá todos os spoilers? Tudo. Ela me conta o livro e aí depois eu leio. Não atrapalha em nada o que ela me contou. Ai, gente. Pelo contrário, você entendeu? Porque eu vou ler outras coisas e aí a gente conversa muito. Ai, que delícia, gente. Saber que eu estou pautando você tá... as conversas do casal. Muito. E conversas duras, inclusive. Conversas difíceis. É para isso que serve a literatura, não né? é? Não é? Criar um cardápio de conteúdos e empatias.